me vendo. Tu sabes as coisas que eu digo, até quando penso, estás comigo. Conheces meu choro e meu sorriso, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Tu conheces meu modo de andar e com tua mão vens me guiar. Não quero deixar o teu doce Espírito, sempre estás me vendo. Tu me olhastes bem antes de eu nascer, sabia os meus dias, todo o meu viver. O meu futuro está em tuas mãos, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Tu me sondas, me conheces. Tu me sondas, me conheces. Tu me sondas, me conheces. Sempre estás me vendo. Sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Não há como fugir do teu amor. Eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for.
Saúdo aos irmãos e amigos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam no lar e na vida de cada um que nos acompanha. Meu irmão, minha irmã, você já se perguntou quem são os 144 mil? Você já se perguntou qual a revelação de Jesus Cristo para esse seleto grupo descrito no livro de Apocalipse? Mas principalmente, você já se perguntou se você está preparado para estar entre esse seleto grupo? Estas e outras perguntas serão abordadas na continuação da nossa série chamada de Revelações de Jesus Cristo. Meu nome é Winston Henrique e eu convido a todos vocês a uma breve oração. Bondoso Deus, Pai Celestial, muito obrigado pelo dom da vida. Nós te louvamos porque o Senhor nos mantém com a destra de sua mão poderosa. O Senhor nos concede a alimentação diária. O Senhor nos concede o amor necessário e principalmente o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor agora nos conceda a unção do seu Santo Espírito para aprender em Ti, principalmente pôr em prática os Teus ensinamentos. É o que te rogamos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, em continuação, nós hoje vamos estudar a revelação de Jesus Cristo para os 144 mil. O importante é entendermos quem são esse grupo, qual é a revelação de Jesus Cristo e o que o livro nos mostra a respeito desse grupo. Vejam, queridos, que inicialmente, no capítulo 4 e capítulo 5 do livro de Apocalipse, Jesus se mostra diante do Pai e diante do trono. E João tem uma visão do Cordeiro, e João começa a chorar porque na mão direita do Pai tem um livro selado por dentro e por fora. E João não encontra ninguém que se acha digno de abrir o livro e desatar os selos. Aí um anjo pega e mostra para João um cordeiro que foi morto. Então Jesus se revela com aquele que foi digno de abrir o livro e desatar os selos. A partir do capítulo 6 e o capítulo 8, Jesus se revela abrindo os selos. E sequencialmente ele abre o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, e assim sucessivamente aparece o cavalo branco, o cavalo vermelho, preto e amarelo, e assim por diante. E ao final do sexto selo, entre o sexto selo e o sétimo selo, que é a própria volta de Cristo, tem um grupo que faz uma pergunta. Esta pergunta é importante no contexto de quem são os 144 mil, porque João, na visão, ele faz um interlúdio entre o capítulo 6 e o capítulo 8, e ele dedica um capítulo inteiro só para responder uma pergunta, que eu quero que vocês me acompanhem, por gentileza, na Bíblia. Abram a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 15 até o verso 17. Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17, na minha versão, assim diz: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, queridos, um determinado grupo de pessoas, numa determinada época da história do mundo, do fim desse mundo, pede a morte para si, porque estão com medo da ira do Cordeiro, do grande dia da ira do Cordeiro e de Deus Pai. E eles perguntam: quem é que pode suster-se nessa época? E aí João abre um parágrafo inteiro, um capítulo inteiro, só para responder esta pergunta: quem poderá aguentar esse grande momento da história da humanidade? E o engraçado que, antes de eu adentrar propriamente na resposta, queridos, vejam que aqui a Bíblia ela mostra uma espécie de contrariedade, mas não é contrariedade. É uma cena, no mínimo, curiosa. Porque vejam que a imagem do Cordeiro é uma imagem de um animalzinho pacato, submisso, tranquilo. E a pergunta que se faz no verso 17 porque chegou o grande dia da ira deles. De quem?
de Deus Pai, que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Então vejam que aqui o Cordeiro já se mostra como um animal irado. Portanto, vejam que a justiça de Jesus aqui, neste momento, já não é misturada, mesclada com sua misericórdia. Então, João para e pera um pouco. Vamos entender quem são esses... Eu vou responder para vocês. Então, João começa a descrever quem são os 144 mil. E o importante nesse capítulo, para nós aplicarmos a revelação de Jesus Cristo para esse seleto grupo, é entender quem são, mostrar as características. Por quê? Porque a visão de Jesus para este grupo, ele não diz lá que está fulano, ciclano, beltrano. Mas ele mostra todas as características desse seleto grupo que eu quero estudar com vocês, as principais características deles, descritas em Apocalipse capítulo 7 e alguns versos do capítulo 14. Mas capítulo 7, versos 4, 9 e 14, nos revelam algumas características deste grupo, que eu quero que vocês acompanhem comigo, por gentileza. Apocalipse capítulo 7, versículo 4, nos dá a primeira característica desse grupo. Diz o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Primeira característica desse grupo, descrito aqui por João na visão, é que todos eles são filhos de Deus. Abrindo um parênteses, queridos, hoje o mundo secular e até o mundo cristão muitas vezes pregam que todos somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somos todos criaturas de Deus, mas a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, passamos a ser filhos de Deus. João capítulo 1, ali a partir do verso 11 ao verso 10, 11, 12, diz claramente isso. Nós somos feitos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, a primeira característica desse grupo dos 144 mil é que todos eles são filhos de Deus. A segunda característica está no verso 9, que diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Segunda característica desse grupo, queridos, é que eles estão vestidos de vestiduras brancas. Nós vamos ler no verso 14 que estas vestiduras, eles alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, esse grupo são filhos de Deus que foram revestidos da justiça perfeita de Jesus Cristo. Por isso que suas vestes são brancas, elas são alvejadas no sangue vertido na cruz do Calvário. A terceira característica desse grupo, verso 14, diz o seguinte: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vejam que a terceira característica desse grupo é que eles passaram por um momento crucial da história desse mundo, que a Bíblia descreve como grande tribulação, está lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, que nós vamos ler ao final. Então é um grupo especial, que passou por um momento especial da história, e por isso ele tem algumas outras características também, que agora nós vamos ver em Apocalipse 14. Acompanhem comigo, queridos, Apocalipse 14, a partir do verso 1 ao verso 5. Apocalipse 14, versículo 1 a versículo 5, assim diz. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Verso 4.
São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vejam quantas características desse grupo especial, queridos. Olha que detalhe. Quarta característica deles. Eles possuem, verso 1, capítulo 14, versículo 1, eles possuem o nome de Jesus e de Deus cravado em sua fronte. Verso 4 mostra que eles não se macularam com mulheres, ou seja, eles não tiveram aí a mistura de falsas doutrinas, eles não se misturaram com falsas doutrinas. Verso 5 diz que não se achou mentira na boca deles, ou seja, eles são firmes pela verdade, são firmes pelo que é reto, mesmo que caiam os céus. Agora, 2 detalhes, queridos, são muito importantes neste grupo para classificar e caracterizar bem eles, e aqui entra a revelação de Jesus Cristo para eles. Vamos voltar no capítulo 7. Nós vamos ficar entre 7 e 14 de Apocalipse. Capítulo 7, último versículo, verso 17, diz o seguinte: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Paremos por aqui esse verso. Então vejam, queridos, que a 7ª característica especial desse grupo é que o Cordeiro os apacenta e os guia. Por isso que Apocalipse 14, verso 4, que nós já lemos, diz assim: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Ou seja, queridos, interessante notar que Jesus se revela para esse grupo como o guia, porque eles estão indo para uma batalha especial, um momento especial da história desse mundo. Nesse momento, Jesus, que inicialmente está protegendo eles, ele agora os guia para a batalha. E os guia até a fonte da água da vida. Por isso que os 144 mil seguem o Mestre aonde quer que ele vá. E não é só isso, queridos. Vejam que interessante. Vejam que detalhe curioso. Quando acaba o capítulo 6, com aquela pergunta, quem é que pode suster-se, João começa a visão do capítulo 7 para explicar quem é esse especial grupo, dizendo o seguinte: eu vi em pé 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que não danifique nem a terra, nem o mar, nem coisa alguma. Ou seja, queridos, nós já sabemos que ventos são os juízos de Deus na terra e assim por diante. Portanto, vejam que inicialmente Jesus já está protegendo esse grupo até o quê? Vejam comigo, capítulo 7, versículo 4, que nós já lemos também. Então ouvi o número do quê? Dos que foram selados. Um pouco antes, no verso 3, diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então vejam que Jesus está protegendo os ventos, até selar totalmente um determinado grupo para iniciar a batalha num momento conhecido como grande tribulação. Eu não vou aqui adentrar o mérito, como eu falei no começo, que nós não ficaremos aqui adstritos a interpretações de simbologia e tal, mas na minha humilde opinião, a maior e principal característica desse grupo é que eles possuem o selo do Deus vivo. Eles refletem o caráter de Jesus aonde quer que eles vão. Eles têm cravado em sua mente e o seu coração o amor a Jesus Cristo, o amor à sua lei, como descreve Apocalipse 14, versículo 12, e Apocalipse 12, versículo 17. Eles amam a Jesus Cristo, eles amam a lei de Cristo, e isso os caracteriza nesse momento de grande tribulação. Vejam, queridos, que neste momento, onde tem a maior e mais terrível angústia que essa terra enfrentará, neste momento Jesus se revela, Jesus protege esse grupo é selado, Jesus os guia na batalha, depois o leva à fonte das águas da vida,
Como descreve Daniel capítulo 12, versículo 1, que eu convido vocês a me acompanhar na Bíblia. Daniel capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte, Daniel capítulo 12, versículo 1, diz assim: E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o seu povo, todos aqueles que foram achados escritos no livro. Ou seja, queridos, nesse momento de grande angústia, de grande sofrimento, de grande tribulação, Jesus se levanta, Jesus protege o grupo, Jesus os guia à fonte das águas da vida, Jesus os apacenta. E olha que curioso, a revelação de Jesus Cristo para esse grupo: Jesus protege, Jesus é o guia, Jesus vence a batalha, Jesus os apacenta, mas principalmente, queridos, principalmente, no verso 17 de Apocalipse 7, versículo 17, diz a maior mensagem, mais linda de Jesus para esse grupo. Presta bem atenção. Diz assim: Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Queridos, repetindo então e já fazendo um resumo bem rápido sobre aquelas 3 perguntas que fizemos no início de nosso estudo. Quem são os 144 mil? 144 mil são filhos e filhas de Deus que possuem o selo do Deus vivo. Qual a revelação de Jesus Cristo para esse seleto grupo? Jesus os protege, Jesus os guia na batalha, Jesus vence a batalha e todos os que estão com ele vencem junto. Jesus os leva ao trono e, principalmente, Jesus enxuga de todo olho toda a lágrima. E, por fim, a principal pergunta: estaremos nós preparados para fazer parte desse seleto grupo chamado 144 mil? Queridos, essa resposta somente Jesus pode dar. Se você, meu irmão, minha irmã, que está aí assistindo conosco esse estudo, se sente preparado para estar entre os 144 mil, glórias a Deus. Se você não se sente preparado para estar entre os 144 mil, clame a Cristo, clame a unção do Espírito Santo, e glórias a Deus por isso, porque Deus, Jesus Cristo, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E na batalha da sua vida, Jesus é seu guia, Jesus vence por você, Jesus te leva para a fonte da água da vida e, principalmente, Jesus enxuga do seu olho toda a lágrima desse mundo de pecado que já se findou. Vamos juntos orar. Grandioso Deus, Pai Celestial, a Ti toda a honra e toda a glória. A Ti nossa súplica de perdão e nosso agradecimento pelo dom da vida. Pai Celestial, nos use conforme a Tua vontade. Nos prepare para a batalha que está à nossa frente. Mas principalmente, que todos nós possamos estar juntos de Ti, nas fontes da água da vida, e sentarmos juntos, e que o Senhor enxugará de nosso olho toda a lágrima desse mundo de pecado que já se findou. Proteja nosso lar, proteja a nossa família, proteja as nossas crianças. É o que te rogamos por Jesus. Amém.